E aí pessoal, estamos em mais uma videoaula do LATIX, Laboratório de Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde. Eu sou Mike Douglas, acadêmico de enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, Campus Cajazeiras. E hoje a gente vai abordar um pouco sobre o Decreto 7.508 de 2011. Bem, para que foi criado esse Decreto 7.508 de 2011? Ele serve para regulamentar a Lei 8.080, ou seja, a Lei Orgânica da Saúde de 8.080. Por quê? Porque ainda existiam algumas lacunas no que diz respeito aos aspectos jurídicos da Lei Orgânica 8080. E quais são os objetivos do Decreto 7.508 de 2011? Primeiro, dar maior transparência e fortalecer o controle social. Graças ao quê? A criação do COAPS, que é um contrato que vai ser explicitado mais à frente na nossa videoaula. E também de identificar áreas com maiores necessidades de recursos. Essas áreas serão identificadas graças também à formação de regiões de saúde advindas com o Decreto 7.508. Bem, e como esse decreto está disposto? A gente pode perceber que o Decreto 7.508 está disposto em 6 capítulos. Esses capítulos, alguns deles são subdivididos em algumas seções, como por exemplo o capítulo 2, o capítulo 4 e o capítulo 5. Ao todo, esse decreto ele é constituído por 45 artigos. Bem, no capítulo 1 ele vai falar sobre as disposições preliminares, que são aquelas disposições que tem geralmente em basicamente todas as leis e decretos. O artigo 1, ele vai relatar o quê? Que o decreto ele vai regulamentar a Lei 8080, como eu já falei, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre alguns critérios. A organização do Sistema Único de Saúde, o SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e, por último, a articulação interfederativa e da outras providências. Ainda sobre as disposições preliminares, o artigo 2 ele vai tratar de definir alguns elementos que farão parte no decorrer desse decreto, que são o quê? As regiões de saúde, o contrato organizativo de ação pública da saúde, quais são as portas de entrada aos serviços de saúde, as comissões intergestoras, mapa da saúde, a rede de atenção à saúde, os serviços especiais de acesso aberto e também o protocolo clínico e diretriz terapêutica. A gente vai definir cada um deles no decorrer que a gente for apresentando os demais artigos. Bem, e o capítulo 2 refere-se à organização do SUS. Como eu falei anteriormente, esse capítulo está subdividido em 2 seções. A seção 1 ela vai dispor sobre as regiões de saúde e a seção 2 sobre a hierarquização. E o que são essas regiões de saúde? São aqueles municípios que fazem fronteira uns com os outros, é aquele espaço geográfico desses municípios e que eles possuem algumas características em comuns uns com os outros, como por exemplo, eles dispõem do mesmo serviços de comunicação, de transporte, também possuem a mesma entidade cultural, social, econômica, etc. E que para que seja instituída essas regiões de saúde, o artigo 4 ele vai dispor que deve haver uma articulação entre Estado e municípios. Sendo que no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 4, essas articulações não necessariamente têm que ocorrer dentro somente de um Estado. Elas podem ser interestaduais, ou seja, entre Estados, e internacionais, entre países, Brasil e algum outro país. Como exemplo, a gente pode citar algum município situado na região sul do Ceará e que pode fazer divisa com a região da Paraíba. Aí ele pode ter essa articulação entre os 2 estados, Ceará e Paraíba. Já o artigo 5, ele vai dispor que para que sejam instituídas essas regiões de saúde, é necessário alguns requisitos básicos, que são eles: atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Dentro da seção 1 do capítulo 2, a gente tem o artigo 7, em que as redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas, em consonância com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestoras. Ou seja, as redes de atenção à saúde elas estão embutidas dentro da região de saúde. E o que são essas redes de atenção à saúde? São todos os serviços e ações prestadas à população com nível de complexidade crescente e que visam a integralidade da assistência do indivíduo.
Bem, no parágrafo único, ele vai dizer que os entes federativos, eles definirão alguns elementos dessas regiões de saúde, e que são os seus limites geográficos, ou seja, delimitar esses espaços geográficos, qual a população que vai ser assistida por essas ações e serviços, e também quais são o leque, o rol de ações e serviços que serão ofertados a essa população. E também respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para a conformação dos serviços. Bem, no capítulo 2 e na seção 2 ele vai tratar da hierarquização. Entre os artigos eu destaquei aqui o 9, ele vai afirmar quais são as portas de entrada dos usuários aos serviços de saúde do SUS. Que são elas: atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e atenções especiais de acesso aberto. Na atenção primária, a gente pode citar como exemplo a estratégia de saúde da família, que é a porta de entrada preferencial aos serviços de saúde. A atenção de urgência e emergência, a gente pode citar as UPAs, a atenção psicossocial, os CAPs, e especiais de acesso aberto, aqueles indivíduos, por exemplo, que são portadores de HIV, também a saúde do trabalhador, ou aqueles indivíduos que necessitam do atendimento especial. O artigo 10 ao artigo 12, eles vão abordar as questões da referenciação, equidade e continuidade do cuidado. Na referenciação, a gente pode exemplificar, por exemplo, o indivíduo que chega à atenção primária, mas o nível de complexidade da sua patologia necessita de uma atenção mais especializada. Então, ele vai ser referenciado para uma instituição que atenda às suas necessidades. A equidade, destacada pelo parágrafo único entre esses artigos, ele retrata justamente a questão, por exemplo, dos indígenas, em que, em decorrência das suas especificidades, eles necessitam de uma atenção mais especializada, mais voltada para eles, melhor dizendo. E o artigo 12 ele vai assegurar a continuidade do cuidado. Bem, e dentro desses pontos destacados, entre os artigos 10 e 12, a gente pode apontar algumas fragilidades, como por exemplo, na referenciação. Muitas vezes, o usuário ele é só referenciado para um serviço mais especializado, e na grande maioria das vezes ele não é contra-referenciado à atenção primária, por exemplo. Na equidade, a gente vê a dificuldade de garantir a assistência àquelas pessoas e àqueles usuários que possuem maiores necessidades. Ou seja, muitas vezes é negligenciado a justiça social. E na quantidade do cuidado, a gente vê que muitas vezes esses cuidados são pontuais. Não há continuidade desse cuidado. Então, por isso que no artigo 12, ele vai assegurar essa continuidade do cuidado. Bem, e no capítulo 3 do decreto, ele vai abordar o planejamento da saúde. Como a gente falou anteriormente, esse decreto, um dos elementos que ele traz é as regiões de saúde. Essas regiões em conjunto, elas irão formar o mapa da saúde. Esse mapa da saúde ela é constituído tanto por serviços e ações prestados pelo SUS, pelo sistema público, assim como também pela iniciativa privada. Um exemplo que a gente pode dar é a distribuição de aparelhos de mamografia no país. Como assim? Cada aparelho é destinado para uma população X. Então, se essa população ela é aumentada, então indica que aquela população necessita de mais aparelhos. Ou seja, a partir da criação do mapa da saúde, com o decreto 7.508, pode-se haver um planejamento. E a partir desse planejamento, estabelecer algumas metas. E o artigo 17 ele vai trazer justamente isso. Qual é a finalidade do mapa da saúde? Que é perceber nessas regiões de saúde quais são as necessidades. Já o artigo 18, ele vai falar sobre o planejamento de maneira regionalizada. Ou seja, no âmbito estadual, eles irão identificar quais são as necessidades dos seus municípios e, a partir disso, estabelecer metas para que melhore a assistência à saúde. Já o capítulo 4, ele vai abordar a questão da assistência à saúde. Ele está subdividido em duas seções. A primeira, que vai ser abordada agora, sobre a RENASES, e a segunda, sobre a RENAME. E a RENASES, o que é a RENASES? A RENASES é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. O artigo 21 ele trata justamente de definir a RENASES. A RENASES é justamente
as ações e serviços oferecidos pelo sistema público de saúde à população, e que ele visa a integralidade da assistência à saúde. Ou seja, esse elemento novo trazido com o decreto 7.508, a população ela vai ser sensibilizada de quais são as ações oferecidas pelo SUS. Já o artigo 23, ele trata que a União, juntamente com Estados, Distrito Federal e municípios, eles irão pactuar, juntamente com as suas comissões intergestoras, quais são as responsabilidades de cada um e também quais são os serviços e ações que vai ser incluso dentro dessa RENAMES. Já a seção 2 do capítulo 4, ele vai retratar sobre a RENAME, como eu falei anteriormente, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Essa RENAME, ela vai compreender o quê? A seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. O RENAME, ele irá contar com o FTN, que é o Formulário Terapêutico Nacional. Ele irá servir de subsídio para a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos. Ou seja, esse elemento novo trazido pelo decreto, ele irá padronizar que tipo de medicamento irá ser utilizado para aquela determinada patologia, assim como também as posologias, enfim, irá trazer uma padronização. Já o artigo 28, ele aborda que para a população ter acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, é necessário alguns itens, que são estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS, Sistema Único de Saúde, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS, estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos. E, por último, ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS. Aqui a gente pode observar mais um novo elemento trazido por esse decreto, que são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. E o que são esses protocolos e diretrizes? São um documento que ele vai visar a padronização de um determinado medicamento, a posologia para determinadas doenças. E que esses medicamentos que fazem parte dessa relação de medicamentos da RENAME, elas têm que estar registradas na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No capítulo 5, ele vai abordar sobre a articulação interfederativa. Ele também está subdividido em algumas seções, e a primeira é relativa às comissões intergestoras. No artigo 30, a gente pode ver que as comissões intergestoras, elas pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, como a gente já comentou, sendo a CIT e a CIB já conhecidas da gente, a CIT, a Comissão Intergestora Tripartite, no âmbito nacional, está vinculada ao Ministério da Saúde, a CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, no âmbito dos estados, que está vinculada às Secretarias Estaduais de Saúde, e o elemento novo que o decreto traz, que é o CIR, que é a Comissão Intergestora Regional. Ela também vai estar vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, mas que no âmbito regional. Lembrando que a CIR, ela deve observar as diretrizes da CIB. Outro elemento novo trazido por esse decreto é a criação do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, também chamado de COAPS. E o que seria esse COAPS? Vai ser um acordo firmado entre as três esferas, ou seja, União, Estados e municípios, para que sejam estabelecidos, por exemplo, metas, a questão da alocação de recursos, entre outras características. E com o artigo 33 ele vai tratar de definir o que são esses COAPs, que são o quê? Acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde. E esses COAPs, esses contratos, eles têm a finalidade de quê? De garantir a integralidade da assistência aos seus usuários, que é o que é abordado no artigo 34. O COAPS, ele também, para que seja instituído uma gestão participativa, ele necessita de algumas diretrizes básicas, que são estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços como ferramenta de sua melhoria,
a apuração permanente das necessidades e interesses do usuário e, por fim, a publicidade dos direitos e deveres do usuário à saúde em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele participem de forma complementar. É importante ainda destacar que o COAPS ele definirá no seu artigo 35 as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às ações e serviços de saúde, os indicadores e as metas da saúde, os critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados e também a forma de controle e fiscalização da sua execução e de demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. Ainda dentro da seção 2 do capítulo 4, relacionada ao contrato organizativo, ou seja, ao COAPS, o artigo 38 ele vai abordar o quê? Que a humanização ela vai ser um fator determinante para que se possa estabelecer as metas previstas dentro desse contrato. E para encerrar, os artigos 40 e 41, eles irão abordar a questão da fiscalização e o monitoramento desses contratos. A fiscalização será por meio do Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, e o monitoramento ele pode ser feito pelos partícipes desse contrato, onde eles vão avaliar se as metas estão sendo cumpridas e também a questão do desempenho desse contrato. É isso aí, pessoal. A nossa videoaula vai ficando por aqui. Se você gostou, você pode dar um like aqui embaixo. Aproveite também e se inscreva no nosso canal aqui do YouTube. E também vá lá no Facebook e curta a nossa fanpage. E acesse também no nosso blog, nos links que vão aparecer aqui embaixo. Até a próxima.